atrás ele desencarnou. É o Getúlio Moreira. Veio aliviar a dor, veio doar o seu amor, viver o que o Evangelho diz, tão fraterno e tão singelo, Eurípedes, brilhante como o sol, ó alma de escol, divina encarnação de paz, amor, canção. Pulse, ó estrela incandescente, ilumina o meu caminho com esperança e segurança de pássaro no ninho, Eurípedes, brilhante como o sol, ó alma de escol, divina encarnação de paz, amor, canção. Como da fonte ao grande mar, corre o rio, o seu leito. Foi homem, é anjo por direito, com amor e com respeito, Eurípedes, brilhante como o sol, ó alma de escol, divina encarnação de paz, amor, canção. Então vamos fazer a nossa prece. Diga a Jesus que ampare o nosso companheiro, Rafael Papa, que aceitou vir até esta casa, trazer os ensinamentos. Permita, Senhor, que possamos aqui, enquanto estivermos aqui, sermos beneficiados com essas influências positivas que vêm da natureza, através da equipe espiritual de Eurípides da Saúde. Que possamos sair daqui com a mente renovada, com os pensamentos melhorados e que tenhamos consciência de aproveitarmos bastante esta nossa encarnação. Que a tua luz, Senhor, se faça no coração de todos, principalmente aqueles que estão na guerra, passando por essa situação tão delicada. Quantas desencarnações. Mas sabemos, Senhor, que nada acontece por acaso, mas que a tua luz bendita envolva a cada um que está passando por momentos dificílimos na faixa de Gaza, em todos os lugares, na Ucrânia, enfim, que as tuas bênçãos se façam sobre cada um de nós. Que assim seja. E com a palavra, Rafael Papa. Boa noite. Boa noite. Em primeiro lugar, obrigado pela oportunidade. Obrigado. Qual é o seu nome? Vera. Vera. Parabéns pela casa, né? De como a casa se formou, né? Pegou só o finalzinho, mas deu para perceber que foi
bastante suor, né? Nem sempre as pessoas que chegam, né, conseguem perceber que por detrás de todo esse trabalho há o suor de quem está aqui e de quem está lá, né? Para que os portais do alto se abram, né, e a verdadeira manifestação espiritual ocorra, né, numa cidade mais simples, nos lugares mais simples que a gente percebe grandes movimentos espirituais, né? Jesus nasceu na própria manjedoura para nos mostrar que nós não precisamos de grandes movimentos para que a gente possa alcançar algum tipo de luz, algum tipo de evolução espiritual, né? Então toda casa bem cuidada, bem amparada, todas as pessoas que buscam, né, a simplicidade da vida, e a simplicidade da vida não é divorciada dos desejos materiais que fazem parte da vida de qualquer um de nós, né? Estamos aqui na Terra vivendo, precisamos comer, nos alimentar, temos filhos. Eu não tenho, mas tenho um cachorro. Está cada vez mais moda, né? A gente não ter filho, ter cachorro, bicho. Mas o meu caso foi porque não quiseram mandar mesmo. E a gente não vai contra, né? Pelo contrário. Mas a simplicidade talvez seja uma das coisas mais bonitas, né, que existe na vida. Eu sou médium de cura, né? Eu trabalho, é até estranho, né? Porque eu falei até com o nosso amigo, até agradecer publicamente a ele, Fabiano, né? Foi até onde eu trabalho para me buscar para estar aqui, né? Então, assim, não teve tanto esforço da minha parte, né? Pelo contrário, é até bom, né? Para mim é uma honra, né, estar aqui. E uma alegria muito grande, porque quando eu estou no Rio, me chamam de mineiro. Quando eu estou aqui, me chamam de carioca. Quando eu vou para Goiânia, diz que eu sou goiano. Quando eu vou para o Nordeste, eu não sei mais. Tipo, eu vivo transtornos, né? Estou me cuidando. Minha namorada é psiquiatra, sou psicólogo, então a gente está se ajudando, né, dentro do processo. Então o tema que a gente vai falar hoje, por eu ser médium de cura e trabalhar na Fraternidade Espírita João Batista no Rio de Janeiro, né? Geralmente eu vou lá de 15 em 15 dias, se der, eu vou toda semana, todo sábado, e lá nós permitimos que espíritos, no caso benfeitores, se manifestem, né, através da nossa mediunidade e de amigos nossos, né? Então trabalhamos com o Dr. Fritz, trabalhamos com o Frederic von Stein, trabalhamos com o espírito. Felizmente eu trouxe meu livro aqui, o Medicina Espiritual, que a gente acabou de lançar, né? E estão todos lá no Rio, porque mandaram tudo para o Rio, né? Tinha acabado tudo aqui que está em Juiz de Fora. Rafael. Não tem. Às vezes a gente esquece o nome dos espíritos, eles ficam bravos com a gente. Dr. Charles Pierre, Dr. Bartolomeu, né? Dr. Herman, que é um espírito muito amigo, Dr. Pedro Ernesto, que inclusive tem um hospital com o nome dele lá no Rio de Janeiro, né? Dr. Hansen. Pedro Ernesto é um dos orientadores do nosso movimento espírita no Carnaval. É? Bacana, né? Um espírito muito amoroso, né? Amoroso, curioso das questões espirituais, mentais, psíquicas, né? Trabalha muito conosco, né, nesse campo. E da Dr. Ludwig, né, que é um espírito alemão também. Você vê que há uma certa ligação, né? Muitos espíritos alemães, mas nem todos são alemães, né? E são curiosidades da medicina espiritual, né? Todo mundo acha que o médico de cura morre cedo. Mas já me perguntaram, você vai morrer cedo? Eu falei, não, gente, eu conheço mais de 40 médicos de cura. A maior parte deles tem mais de 50, 60 anos. Né? Não é só porque eu olho igual, morreu cedo, que eu vou morrer cedo. Espero. Não, né? Então, e a maioria dos médicos, eles também não são todos alemães, né? A maior parte deles que assumiram a frente é porque precisam, né, reparar erros do passado, da Segunda Guerra. O Dr. Fritz é da Primeira Guerra, sua filha era a irmã Sheila, né?
muitos aí conhecem o trabalho da irmã Sheila junto ao Chico, né? E Joseph Kleber também, são espíritos que são da Segunda Guerra e que conseguiram sublimar. O resto é a gente, né? É o que sobrou, a gente está tentando ir atrás, né? No processo para no vácuo, para tentar evoluir espiritualmente. Então, eu sempre digo que a minha diferença para as pessoas que nos buscam, né, adoecidas, tanto de um tumor, quanto de um câncer, quanto de um transtorno psíquico, é que nós temos a chave da casa, né? Nós não estamos em uma evolução tão acima, né, do que as pessoas que nos procuram. Então a gente tem que se colocar também no lugar de humildade. E esse livro aqui, ele traz é o início de um tratado de esperança, né? Porque a medicina espiritual traz para a gente processos de esperança. E um mundo, né, que ainda é muito vinculado à questão do tenho que sofrer, né? Ainda é vinculado pelo não merecimento. Eu não mereço isso, eu não mereço aquilo, eu não mereço ter um bom salário, eu não mereço ter um cargo bacana, eu não mereço ser médium, uma mesa mediúnica, eu não mereço isso, eu não mereço aquilo. Um mundo que ainda é muito voltado para o sofrer do que para o realizar. Né? E a gente sente isso nas profundezas da alma quando a gente atende as pessoas, seja na parte psíquica, seja no campo espiritual, que as pessoas se sentem não merecedoras do amor de Deus. Não merecedoras do amor de Deus. Então, e nós fizemos essa pergunta ao espírito Hamed, que é o espírito que vem se aproximando de mim cada vez mais, inclusive está nesse livro aqui, se existem doenças, se nós temos que passar por processos orgânicos e psíquicos, e muitas vezes são questões inevitáveis, vão vir mais agravadas ou menos agravadas. Por que existem as curas espirituais? Por que existem as cirurgias espirituais? E a resposta dele foi muito simples. Você não sabe até onde vai a dor do outro. Você não sabe até onde vai o sofrimento do outro. Você não conhece o planejamento reencarnatório das pessoas ao seu redor para dizer, esse merece ser curado, aquele não merece ser curado. Senão a gente fica só na superfície, só achando que alguém é merecedor e alguém não é merecedor, quando todos são merecedores. Na verdade, todos são aptos ao amor de Deus, todos são aptos ao merecimento do amor de Deus. Se hoje não conquistamos, podemos conquistar. E isso cabe a cada um de nós. Isso cabe à nossa maneira de enxergar o mundo. Isso cabe pelas realizações que fazemos. Então, nós precisamos ainda desconstruir esse Deus antropomórfico até entre os espíritas. Quantos de nós ainda fazemos a caridade para não irmos para o umbral? Né? Hoje eu vou entregar 30 marmitas para não ir para o umbral. Né? Hoje eu vou fazer palestra para não ir para o umbral. Sendo que quando eu entrego uma marmita, há alguém do outro lado necessitado daquela marmita. A necessidade de saber fazer a caridade pelos motivos certos. E não sofrer antecipadamente por algo que ainda não aconteceu. Outro dia eu assisti, né? Minha namorada, ela começou a frequentar o espiritismo tem 4 meses, eu fui numa aulinha dela, que ela participa no Lar de Frei Luiz, e a expositora começou a falar, nossa, se eu estiver pelo menos num umbral fino ao desencarnar, eu estou muito feliz. Eu levantei a mão, como? Por quê? Você está aqui trabalhando, está dando o seu melhor, 8 horas da manhã, em pleno domingo, por que você vai para o umbral?
Ah, mas eu não tenho merecimento de ir para uma corrente espiritual. Eu falei, por quê? Aí começou quase a terapia, né? O processo terapêutico se instalou naquele problema. Porque se o André Luiz estava lá e fez uma prece com o coração e saiu do umbral, né? Foi acolhido pelos benfeitores espirituais, por que esse medo todo de ir para o umbral? Né? Viver é um risco, viver é um contrato de risco que nós temos. Mas nós precisamos nos desapegar dessa ideia de que vamos sofrer ou desencarnar, de que vamos, né? Porque isso atrai doença, isso atrai problemas psíquicos. Dentro de nós já existem no nosso espírito questões a serem resolvidas, que a culpa, que o medo, que o remorso, que o ódio, que a ausência de perdão intensificam problemas perispirituais, nos trazendo para situações complicadas. Moléstias orgânicas que nos alcançam por conta desta culpa, de se sentir sempre deficitário perante Deus, de se sentir sempre alguém que está em dívida com Deus. Não é assim que se relaciona, Ele não pediu isso. Jesus não veio aqui nos pedir isso. Pelo contrário, Ele disse: amar o próximo como a si mesmo. Como a si mesmo, como a si mesmo, eu vou amar o próximo. A maneira como nós nos relacionamos conosco é a maneira como nós vamos nos relacionar com o próximo. Se eu me puno, se eu me cobro muito, se eu sou muito exigente, se eu sou muito egoísta comigo, o que eu vou entregar para alguém? Que tipo de oferta afetiva eu vou entregar a outro? Que tipo de material afetivo eu estou entregando às pessoas ao meu redor pela maneira como eu me trato? Pela maneira como eu me cobro? Pela maneira como eu me olho perante a vida? Por isso o amor por si mesmo é um processo fundamental. Porque as doenças ocorrem no campo perispiritual. Kardec veio nos dizer: o espírito pensa, o perispírito transmite, o corpo executa. O corpo executa claramente as ordens que nós emanamos do espírito. E essas ordens são de cunho emocionais. Pensamentos, mais sentimentos, que se convertem em emoções, que o nosso espírito sente, o perispírito sente e o corpo executa. Tem alguém aqui que está apaixonado? Casado? Tem ninguém apaixonado? Esse é aquela dela aqui, ó. Vou deixar meus cartões. Eu estou apaixonado pelo Só dois falaram que estão apaixonados. Levanta a mão quem está casado, com a esposa do lado. Ou o esposo, ou o parafitivo. Mas você se lembra daquele primeiro encontro, né? Lá em 1800, antes de Cristo, né? E vocês marcaram o cinema, porque antigamente tinha que ser em algum lugar público, né? Tinha que ser ou na sala de casa ou no lugar público. Uma ripa do lado, né? Porque o pai ficava ali olhando, né? Com a ripa do lado, né? Se você encostasse na pessoa, você era posto para fora de casa. Naquele momento você sentia aquele amor. Nossa, é a mulher da minha vida. Aí hoje você pensa: nossa, que escolha. que estragou? Que reencontro, né? O que estragou? Brincando, mas isso também tem que olhar o lado bom, né? Dos reencontros, dos processos, dos reajustes.
necessários, né? Mas naquele momento você sentiu, o seu coração bateu, né? A sua perna tremeu, veio suor na mão, seu corpo físico sentiu. Seu corpo físico exatamente fez uma leitura das suas emoções. Você estava com medo, estava ansioso, estava despreocupado, mas ao mesmo tempo muito ansioso, sem saber o que ia acontecer. Então o corpo físico sente. E as doenças se instalam no nosso corpo físico pelo simples fato de nós sentirmos. Um grande pensador dizia: penso, logo existo. Mas nós poderíamos dizer: sinto, mas também existo, né? Nós sentimos também. E sentir é diferenciado. Sentir é diferente de pensar. Tem pessoas que entendem o autoconhecimento como conhecer a trajetória da sua vida. Saber quem você foi desde o início até hoje. Mas é uma forma muito equivocada de perceber o autoconhecimento. Porque o autoconhecimento é como você sente a sua trajetória. Como você sente em relação à sua infância. Como você se sente com relação aos seus irmãos. Como você se sente com relação aos seus pais. E não apenas contar deles. Não apenas falar deles. Por isso que o perdão, por isso que o autoconhecimento, ele é muito mais profundo. Mas em uma palestra que nós vamos resolver as questões do autoconhecimento. Porque é um processo que precisa ser trabalhado sempre. O perdão é algo que precisa ser trabalhado sempre. A vida nos coloca nesse programa. O programa do autoconhecimento, o programa do perdão. E muitas doenças nos alcançam, nos visitam, por conta dessa questão perispiritual. Há ali um resgate. Há ali um resgate no planejamento espiritual, no processo reencarnatório. Vocês têm no perispírito determinadas questões que vêm para o corpo físico, se instalam de fato no corpo físico para limpar o perispírito, torná-lo menos denso. Porque à medida que evoluímos espiritualmente, o perispírito ele fica menos denso. Então a doença, por um lado, sob o ponto de vista material, ela é um transtorno. Sob o ponto de vista espiritual, ela se torna uma bênção. Porque muitas vezes a doença é a nossa cura. A doença é a nossa maneira de se curar. Nosso corpo físico, esse amontoado de células, vai para debaixo da terra, junto com os nossos erros do pretérito. Mas a vida continua. Nosso perispírito e nosso espírito continuam, dão continuidade a esse processo. Por isso que diante de um diagnóstico, há o sofrimento legítimo, da finitude. Hoje eu posso estar aqui, amanhã eu posso não estar. As pessoas que vão alcançando 60 anos começam a pensar na finitude da vida. O que vai acontecer comigo? Para onde que eu vou? Né? Que situações, que desdobramentos, né? Começam a refletir sobre as questões do passado. Quais foram os meus propósitos? Será que eu consigo novos propósitos? E a medicina espiritual vem para ser para o espírito encarnado uma dádiva de Deus. Um processo onde se instala a bondade de Deus, que por uma criatura você tem ação em outra criatura, que é esse médium de cura, que é essa pessoa que é um médium também de efeitos físicos, por ser altamente um produtor natural de ectoplasma, de forma mais ostensiva,
E através das tecnologias que aqui não existem, por exemplo, a tecnologia do PET scan, lá no mundo espiritual está registrado. Já utiliza-se no mundo espiritual o PET scan. Quando o Chico ditou a obra Nosso Lar, já se falava de live. Tinha uma veneranda fazendo lives, né? Hoje em dia nós vemos lives por toda parte. Tem alguns amigos que dizem que devia ter o Nosso Lar 2 mesmo. Não só em filme, mas em livro. Porque algumas tecnologias lá estão tão avançadas que nós não fazemos ideia do avanço do mundo espiritual. Mas como vamos chamar essas pessoas de hereges, elas preferem não se manifestar. Né? Porque o mundo espiritual evolui para que chegue aqui. Né? Vai vindo do alto e a gente vai materializando na Terra as soluções, tanto para as questões psíquicas quanto para as questões orgânicas. Então, o primeiro ponto é esse processo de merecimento que nós precisamos ressignificar. Teve uma vez, uma quarta-feira, a gente faz atendimento de uma pessoa toda quarta em Juiz de Fora. É como se fosse uma preparação para o sábado. Então, a gente atendeu uma médica, né, uma médica homeopata, e ela começou a dizer, ela é muito vinculada também como eu, a Fraternidade Sem Fronteiras, ela falou para mim, olha, eu estou com um problema de um ferimento, de uma hemorroida, que eu fiz uma cirurgia, a cirurgia não foi cauterizada, mas eu não mereço ser curado. Eu não mereço ser curado. Tem tantas pessoas sofrendo na África, tem tantas pessoas sofrendo em todos os lugares, porque eu vou receber uma bênção do alto? Porque eu vou receber algo se o mundo está tão sofrido? E a filhinha dela de 7 anos, que estava no processo, né, vivenciando aquilo, e olhou para ele e disse, mãe, dor é dor. Dor é dor. Para alguns, a depressão é muito forte. E a pessoa não consegue controlar aquele processo, não precisa de ajuda. Para outros, é mais fácil. Nós não podemos medir dores alheias. Nós não temos essa capacidade, não temos essa autoridade de medir dores alheias. E quando a filha falou dor é dor, ela se emocionou. Porque ela percebeu que ela não estava trabalhando, que ela não estava cuidando bem da família, que ela era alguém importante naquele organismo familiar, naquele ecossistema familiar, ela tinha um valor muito importante. Então ela se permitiu a passar pelo processo. O pai dela, de forma espiritual, se manifestou na reunião, deu um abraço nela, ela se emocionou mais ainda. E os espíritos conseguiram colocar uma barra, né, de um aparelho espiritual, um pouquinho de ectoplasma, moldando aquela cicatriz na parte perispiritual, trazendo uma nova conjectura também no mundo físico. No dia seguinte, após a cirurgia espiritual, ela já não sentia dor nenhuma. Dor nenhuma. Porque ela recebeu a bênção. Mas ela, além de receber, ela tomou a bênção para si. E nós precisamos aprender a tomar a bênção para si. E essas bênçãos, esses processos acontecem o tempo inteiro. Aqui agora, nesse momento, quantos aparelhos espirituais não existem? Mas muitos de nós ficamos focados na sala de passe ali. Focados no passe. Não, mas lá no passe a coisa vai acontecendo. Mas quantas pessoas que nos visitam, ali sentado na cadeira, tiveram que sair, mas ligaram depois de 2 semanas, estou curado. E nem sentei na maca, nem deitei, nem sentei, nem foi atendido por
Na hora da música, de forma despretensiosa, ela se abriu e os espíritos agiram. Os espíritos agiram no campo perispiritual, revitalizaram aquela estrutura lesionada e o corpo físico recebeu aquela impressão. Estamos falando da bondade e do amor de Deus. Para alguém ser curado, não é necessário estar apenas numa sala de paz. Porque a cura, ela se instala no processo de sintonia vibratória. Onde você estiver. Jesus já dizia, né? Onde estiver o seu coração, onde estiver o vosso tesouro, ali estará o vosso coração. Não é isso? Onde está o nosso tesouro? Será que apenas aqui no Centro Espírita nós podemos receber os tesouros da espiritualidade? Ou em qualquer parte? Aqui é um ambiente preparado. Aqui é um ambiente onde a espiritualidade consegue fazer, né, círculos de proteção para que maquinários espirituais venham e a gente vai desfrutar desse momento. A gente vai desfrutar de uma crença espírita, recebendo alto a benevolência, o carinho, o amor que eles têm por nós, o acolhimento que nós nunca tivemos, às vezes, na infância, o afeto que nós nunca tivemos em lugar algum, neles nós conseguimos ter. Quantas vezes eu cheguei para trabalhar na área mediúnica, chorando, com dificuldades, e eles apoiaram. E o processo de fé se torna extremamente importante. O processo de fé se torna extremamente vivo dentro de nós. Uma vez uma mulher se deitou na maca, ela tinha uma entorse. Eu também estava com uma entorse. Aí eu comecei a observar, né? Quem interesseiro, interessado também, bastante interesseiro, mais do que interessado. Porque se ela se curar, eu falo, agora é minha vez, né? Vou conseguir, quem sabe, né? Então ela se deita, né? Começa a se deitar, o espírito do Dr. Bartolomeu Tacchini, que me ajuda muito, né, no desenvolvimento mediúnico, começa a fazer o que chamamos de fricção. A revista espírita também tem o mesmo processo. E eu já pensei naquilo, ela começou a sentir uma dor, um aquecimento no local, né, na parte do tornozelo, ela começou a sentir dor. E eu falei, calma, vai tudo acontecer como tem que acontecer. Ela segurou minha mão e o processo aconteceu. O espírito pediu para desenfaixar, ela desenfaixou e todo o inchaço havia se recolhido. Eu falei, meu Deus, que coisa maravilhosa. Aí o espírito dela diz, levanta-te e anda. Eu falei, que maravilha, né? Ela levantou, andou, não sentiu dor nenhuma, abraçou, chorou, saiu feliz da vida. Aí eu perguntei, posso? Ele, pode. Aí deitei, né? Botei meu pezinho para cima e falei, agora sou eu. Acabou a energia. Sou eu, é minha vez. Aí deitei, né? Aí falei, mas não está acontecendo nada. Cadê aquela fricção? Cadê aquele calor? Cadê aquelas energias que se movimentam? E eu pensando apenas naquilo, né? Naquele processo todo de me distrair completamente. Aí o espírito falou, levanta-te e anda. Eu falei, opa, fui curado. Botei o pé no chão, doeu mais ainda. Eu olhei para o espírito olhou para mim. Eu falei, ele olhou, você que estuda, não acredita? Não sabia. Aquela mulher que veio aqui sem instrução alguma saiu curada. O que é importante para um processo de cura espiritual? A fé. Eu falei, tá, mas eu posso ter uma segunda chance? Né? Ia ter um evento lá de Juiz de Fora, né? Em 2 semanas, eu falei, tem como quebrar esse galho, né? Falou, não, fica tranquilo que eu vou resolver o problema. Aí, porque eu sempre
eu sempre fui muito cético, né, com as questões espirituais. E tenho 6 anos e meio de espiritismo, então tem muita coisa que é nova para mim e eu tenho dificuldade de assimilar. Mas nesse livro aqui, Kardec fala muito da importância de nós estudarmos a homeopatia, né? Inclusive ele traz um caso de uma cura de uma homeopatia para uma angina, processo de angina grave, né? Ele fala da necessidade do estudo das plantas, dos processos da biodiversidade, que são extremamente importantes para o nosso corpo físico e também para o corpo espiritual, que é esse perispírito, né? Então foi muito interessante ver isso. O Kardec também vê ao vivo em mim, porque ele falou, olha, no final da sessão, né, já estava mais triste do que outra coisa, né? Ele falou, você separa um pouco de saião, coloca um pouco de azeite, mistura na água, põe na panela, aplica, espera o dia seguinte. Só que dessa vez, por favor, tenha fé. Essa é a receita. Aí eu apliquei bonitinho, enfaixei, deixei lá no cozinho. No dia seguinte, tinha desinchado. Eu falei, puxa vida, precisava daquela mancada. Então são processos que nos chamam a atenção. Né? Nos chamam a atenção. É óbvio que aquele saião, a prece feita, né? Assim como a pomada do vovô Pedro, né? A gente teve um caso muito interessante de uma médica, né, que chegou na nossa casa e ela tinha uma cicatriz desse tamanho exatamente, e ela não cicatrizava, era antibiótico, era tudo, não cicatrizava. O sistema imunológico dela estava baixo, ela andava muito estressada, em processos de burnout, né? As pessoas, os médicos estão vivendo assim, né? Porque, inclusive, foi o dia do médico, acho que ontem, né? E os médicos estão sendo agredidos nos postos de saúde, estão vivendo momentos de muita angústia, né? Porque não há uma estrutura de atendimento, você ainda é agredido, né? Então é bem complicada a situação que nossos médicos, né, que trabalham na área pública e até privada também, porque os postos de saúde estão à boca rota, né? Essa é a grande verdade. E, então, ela chegou lá na casa e ali ela sofreu passes magnéticos, né? Impulsos, eles chamam de impulsos eletromagnéticos, né? Que são esses fluidos espirituais no local da cicatriz, e o espírito passou, né? No caso foi o Dr. Fritz, passou na cicatriz a pomada do vovô Pedro, fez uma prece. No dia seguinte, ela dando a foto, havia fechado o machucado, né? Havia fechado o machucado. Aí você fala, e ele? O que aconteceu? Né? Então o livro ele conta um pouco dessas questões, dessas perguntas que nós vamos fazendo aos espíritos para que a gente possa entender o que é. Não do ponto de vista místico da questão, mas entendendo cientificamente o que acontece naquele momento, para que a gente entenda e absorva as questões. A gente precisa entender o que está acontecendo naquele momento para que o nosso cérebro possa acompanhar o processo, a preparação, né? Existem muitos casos que nos chegam, né, de pessoas com transtornos mentais gravíssimos, né? E a pessoa, quando chega com um transtorno mental, muitas delas são encaminhadas para mim pelo fato de eu ser psicólogo, né? E ter essa conversa, né, mais de acolhimento. Então a pessoa se deita na maca, a gente conversa, às vezes o remédio vem, às vezes não vem. E quando a gente sente que há ali um processo de uma presença espiritual, espíritos vinculados, a gente já encaminha o nome da pessoa para a desobsessão na hora. Porque ela está ali sofrendo. Ela está ali sofrendo num processo de sofrimento muito grande. E existem médios prontos e preparados para receber esse tipo de demanda. Então, me recordo de muitos casos, principalmente esse caso de uma pessoa com TDAH muito grave, bipolaridade, que estava se debatendo na mesa. Mandamos um nome para a reunião mediúnica, né? E a reunião trouxe todos os obsessores, que eram muitos, né?
E após o tratamento a profilaxia da desobsessão, ela se acalmou. Né? E nem se lembrava do que estava acontecendo, porque ela era médium também. Ela estava passando por processos ali de manifestações mediúnicas, só que provocados por obsessores. Então ela foi convidada a estudar a doutrina espírita, ela foi convidada ao desenvolvimento mediúnico, à educação mediúnica, que muitas pessoas que têm transtorno mental não sabem do quanto são médiuns. Claro que não todos. Por isso que os espíritos precisam fazer essa avaliação. Né? Muitas vezes nós, homens, queremos fazer avaliações que apenas os espíritos têm essa percepção e não a gente. A pergunta é, quem manda na casa espírita? Os espíritos ou os homens? Deveria. Seria muito mais interessante e até mais instrutivo, educativo. E até interessante a gente ver, às vezes a casa está caindo aos pedaços, todo mundo gritando com todo mundo. Aí vê o espírito benevolente, né, trazendo uma oração de amor. Gente, o espírito é bravo. O espírito descasca. O espírito sério, quando ele vê que a casa está se deteriorando, indo por um mau caminho, ele descasca os médios da casa. Ele traz questões para reflexões. Em uma dessas casas, uma das visitas que nós fizemos, o Dr. Ludwig se manifestou e disse: por favor, se manifeste como você é. Por 6 anos, um obsessor comandava a casa. 6 anos. Olha o tamanho da gravidade. As pessoas brigando, os tumultos acontecendo, as trevas invadindo o processo mediúnico, as trevas invadindo as palestras públicas, e era um obsessor. Né? Mas por que o mentor deixou? Porque nós precisamos passar pela experiência. Nós precisamos passar pela experiência do erro para saborear o acerto. Precisamos. Só se torna experiente quem passa por uma experiência. Eu desconheço pessoas experientes que apenas leram livros. Tem que sentir na pele isso. Tem que sentir aquele processo, tem que sentir aquela manifestação, até para você falar melhor sobre aquilo, para você vivenciar aquele processo com toda a pujança. Na nossa casa, nós temos um dia da semana que não vai nenhum visitante. Apenas os trabalhadores da casa são tratados. Porque também nós precisamos de tratamento. Os assédios do alto, o estudo, as conversas, o bate-papo, as reuniões, aquilo que precisa ser conversado. Nós visitamos muito as casas dos outros. Quão é importante esse processo de vínculo social entre os trabalhadores de uma casa. Será que é só vir aqui trabalhar, depois cada um vai para a sua casa? Será que não seria mais rico se nós ficássemos mais juntos? Se não houvessem tantas disputas? Será que não seria muito mais rico para todos nós se cada um de nós tivesse aquele momento de tratamento espiritual para cada um? O quanto nós seríamos fortalecidos para tratar os outros. O quanto nós seríamos purificados em nosso tempo íntimo para ofertar o melhor que Ele chega. Né? Então são questões que permeiam nossas vidas, né? Permeiam as nossas
indagações. Medicina espiritual, médium de cura, geralmente, ele é uma pessoa extremamente endividada. Se você for puxar o Serasa dele, está lá no alto. Se quiser doar para um zóio, para doar. Acha mesmo que é só o Já abre uma caixinha aqui, ó. Pessoas extremamente endividadas. Só que se nós ficarmos endeusando essas pessoas, pessoas que por algum motivo curam, ou eu vá lá curar alguém, eu não sou eu que curo. Eu sou um instrumento para que a espiritualidade cure. E a gente precisa ter esse discernimento. Mas eu também não sou menos importante na tarefa. Porque antes do tratamento, eu não posso comer carne, não posso ter atividade sexual, eu tenho que ter a minha sintonia, todo o cuidado, para que no dia da tarefa eu esteja pronto. Então também isso é importante. Todos nós aqui somos importantes. Kardec vem dizer para a gente que nós somos uma orquestra. Cada um de nós é uma nota musical. De que adianta 2 ou 3 estarem com uma nota musical muito bem alinhada, o restante sem estar trabalhado, sem estar depurado, sem estar envolvido naquele conhecimento. Então todos nós somos notas musicais. E se nós trabalhados, intensificados, né, dentro daquele objetivo de evolução espiritual, nós seremos mais fortes. Nós seremos pessoas mais fortes frente aos objetivos da vida. Mais fortes para atendermos a propósitos superiores de elevação espiritual. Isso é extremamente importante. Extremamente vivo para a gente. Muitas pessoas que nos procuram até ficam tristes quando não são curadas. E se perguntam, por que eu sou curado e o outro não é curado? E quem não é curado pergunta, por que eu não sou curado? Eu já vi pessoas curadas de AIDS. Eu só acreditei porque eu vi os exames. E hoje nós temos uma parceria com a Associação Médico Espírita Brasil, para que nós possamos publicar esses exames. Vai que eu tenho um exame com alguém que é soro positivo, e depois eu olho o mesmo exame, com a mesma pessoa, outra data, dizendo que não é mais. O que aconteceu? Que tipo de hipótese nós trazemos? E os espíritos muitas vezes nos dizem, está vendo aqui? Aqui há um tumor. Eu poderia retirá-lo por completo. Mas os espíritos que cuidam da vida daquela pessoa nos pediram para não tirar tudo. Apenas uma parte. Porque ainda precisa ter experiências. Ainda precisa, porque nós somos movimentados pela dor. É triste falar isso, mas não somos. Hoje é sexta-feira. Se não fossem os desafios que nós temos na nossa vida, será que a gente estaria aqui? Os espíritos já disseram para mim que não. Pelo menos eu não estaria. Se não fossem os desafios da nossa vida, será que nós não nos colocaríamos numa proatividade para a solução dos nossos problemas? Porque nós reclamamos, acordamos reclamando e dormimos reclamando. Outro dia eu fui dormir na casa de um amigo meu, que é médium, e é próximo da casa espírita, né? Então eu falei, vou dormir aqui porque eu estou vindo do Rio, já durmo aí e já vou para a casa espírita. Estou vindo de Juiz de Fora, né? Durmo aí e vou para a casa espírita. Aí é 7h30 da manhã, 7 horas, estava tomando café, eu já percebi que era o espírito. Bom dia, senhor Rafael. Falei, poxa, até no café da manhã, posso terminar o café, comer esse bolo e a gente conversa. Ele falou, não, converse agora. Falei,
conversa, mas que conversa? São 7 horas da manhã. É que o senhor não percebeu a importância que se tem de como é importante acordar melhor. Por isso que a conversa tem que ser agora. Aí vou te ensinar como se acorda. Aí vou tomar uma musiquinha, né? Olha os pensamentos que estão na sua vida. Aí foi começar a ler o livro do Espírito. Vai ler tudo, né? Vai colocar na parede. Não é assim que se acorda, não é com esse padrão vibratório. Você está indo fazer um trabalho. Porque eles estão aqui com o objetivo não de nos acusar, mas de nos educar. Como a gente vai dormir? Que horas a gente vai dormir? Que tipo de sono nós estamos tendo? Quando nós acordamos, que tipo... Levantamos da cama de forma esbaforida, querendo resolver o mundo, sem um planejamento, sem uma organização, sem um momento de prece, sem uma música para nos organizarmos, sem deixar uma água cair, né, sobre a nossa cabeça, para que miasmas, questões, né, do que acontece da gente ter pensamentos não muito positivos no dia, desçam pelo ralo. Como nós estamos acordando, isso também é saúde. Como nós estamos dormindo também é saúde. Porque o processo de dormir é uma preparação para irmos ao mundo espiritual. E lá poderemos ter educações, poderemos ter cursos, poderemos ser atendidos nas questões do nosso corpo físico. Quantos amigos, quantos irmãos se relembram de, ao dormir, acordarem em hospitais espirituais, serem tratados pelos espíritos e quando acordam se lembram de tudo. O quanto o estresse é inflamatório e quanto nós estamos estressados. O estresse que deveria ser uma exceção na regra do dia, ele se torna a regra. Aí nós vamos buscar momentos de exceção de calmaria. Está tudo invertido. Né? Está tudo invertido. Nós estamos estressados e vem a calmaria, aí volta para o estresse. Aí reclamamos da sinusite, reclamamos da bronquite. Quantos de nós somos inflexíveis diante dos desafios da vida, não aceitamos as questões que nos acontecem, somos inflexíveis, duros e temos problemas de joelho. Ou o ciático aperta. Por quê? Não seria essa maneira inflexível de ver a vida? As certezas absolutas que nós carregamos dentro de nós que impactam no nosso corpo físico. A necessidade de controle. Porque se nós não controlarmos o que estamos vivendo, nós seremos infelizes, nós teremos uma vivência que foi infeliz no passado. Então nós controlamos tudo agora. Nós queremos que as coisas aconteçam do nosso jeito, para que aquelas questões que nos trouxeram infelicidade não se repitam. Controle, o domínio, a ansiedade, o viver do futuro. Vivemos do futuro porque temos medo de errar. Temos medo de errar. Mas é do erro que se faz o acerto. É do fracasso que se faz a vitória. E nem sempre serão vitórias. Perdi uma pessoa na minha vida. Mas a pessoa muitas vezes não se coloca na posição, mas ganhei outras tantas. Porque não percebe o movimento da vida de fechar portas e abrir outras portas. Para que novos ciclos se renovam, para que coisas novas aconteçam,
Nós precisamos fechar portas antigas. Nós precisamos desatar nós. Nós precisamos fazer perdões. Para que a gente siga a nossa vida de forma mais funcional, menos poluída emocionalmente. E perdão não é conviver. Perdão não é comportar. Perdão não é estar de acordo, bater papo todos os dias. Perdão significa permitir que o outro seja o que ele quer ser. Se ele quer ser desse jeito, deixe que ele seja. Você pode discordar dentro de você, mas nós não podemos mudar o outro. Mudar o outro é como se nós estivéssemos nadando numa praia, numa correnteza, que a gente vai sentir canho o tempo inteiro. Gastando energia que nós deveríamos estar gastando conosco. De como eu vou reagir. De como eu vou elaborar um perdão. De como eu vou ter uma vida mais saudável. Às vezes vivemos no passado por conta dessas frustrações. E a espiritualidade quer que nós tenhamos oportunidades. Às vezes a espiritualidade está esperando só uma virada de chave para trazer determinadas pessoas para a nossa vida, porque se trouxesse agora, nós não assimilaríamos. Aí eles não trazem. Ele fala, a pessoa não está pronta. Ainda não está pronta. Se trouxesse agora, seria um céu só de estéreo. Não resolveria, um relacionamento afetivo não aconteceria, um exercício profissional não se consolidaria, uma tarefa mediúnica não aconteceria da forma mais eficaz. Então eles aguardam a gente. Eles aguardam o momento certo. Uma vez eu perguntei aos espíritos, eles me responderam, vocês têm pressa para que a gente melhore logo? Ele falou, pressa não, mas tem um planejamento. Seria interessante que você melhorasse logo, né? Facilitaria o nosso trabalho para ele. E esse processo precisa se consolidar. Além de vir à casa espírita, todos os dias o autoconhecimento, todos os dias a oração, todos os dias a vigília espiritual. Vão ter erros. Vamos ofender pessoas? Vamos ofender pessoas. Vamos machucar pessoas? Vamos machucar pessoas. Seremos machucados? Seremos. E vamos ter que aprender a lidar com isso. No meu tempo, né? Não sei o tempo de vocês, né? Tem alguns amigos aí que têm a pressão da gravidade, né? Fabiano. Que o tempo veio, né? A gravidade fez um efeito, caíram os cabelos. Mas a gente jogava bola na rua, lá. Aí brigava, um segundo depois já fazia espada. Não é verdade? Brigava na rua, as meninas brigavam, no dia seguinte estava todo mundo em paz de novo. Porque nós tínhamos o hábito de nos relacionar. Nós tínhamos o hábito de viver em convivência. Hoje nós temos um déficit de convivência. Antigamente nós olhávamos para o outro, perdoávamos com mais facilidade. Hoje não conseguimos perdoar porque não temos convivência. Como que nós vamos nos perdoar, nos burilar espiritualmente, se cada um está vivendo dentro da sua casa? A pandemia acabou, mas todos estão em casa sábado à noite. De dia, de tarde, de
de noite em casa, presos dentro de casa, no casulo. Sendo que a necessidade de nós irmos à rua, de nós visitarmos as pessoas, de nós visitarmos até entre nós espíritas uns aos outros, até para jogar um dominó, não temos? Ainda joga isso? Vão dizer que eu estou pregando aqui para jogar o dia inteiro. Outro dia eu falei, vou jogar bingo. Nossa, vai jogar bingo? Eu gosto de bingo, gente. Eu não sei se existe bingo ainda. Existe. Mas eu gostava, quando era pequeno, eu adorava jogar bingo. Ficava naquela, quero ganhar. Às vezes jogava o buraco, né? Cara, hoje eu fico vendo assim, quase ninguém mais joga, né? Sueca, né? Meus irmãos, tão estranhos. E hoje em dia, o pessoal meio que desistiu, né, dessas interações que eram tão gostosas, né? Aí você ia na casa de alguém, o bolo era feito pela pessoa, né? Ela botou aquele carinho, né? E tinha sempre uma avó. Casa de vó, né? Uma avó que acolhia, uma avó que cuidava da gente, uma avó que, né, prezava aquele afeto generoso na nossa vida. Então, essas coisas estão se perdendo, a gente precisa reconquistar. Isso é cura também. Porque relações sadias curam. Relações tóxicas adoecem. Pessoas com quem nós temos afinidade, que nós possamos nos juntar, que nós possamos contar as nossas dificuldades, que o outro possa contar as dificuldades dele. Né? E que nós possamos, porque até Jesus disse, né, no Evangelho, quando 2 ou mais estiverem em meu nome, lá eu estarei. Talvez ele tenha dito isso para que nós possamos até nos unir na hora da oração. Para que a gente não se isole tanto um do outro. Quando 2 ou mais, né? Ele está falando de um processo de socialização. Precisa ser instalado na vida das pessoas, para a gente viver melhor. Não estou falando de se relacionar com todo mundo, mas poder viajar junto, poder viver momentos, né? Viver momentos felizes, né? E não apenas momentos tristes. Às vezes a gente tira uma foto do momento triste, coloca num quadro dentro da nossa cabeça e fica com ele. E passa por momentos felizes, não tira uma foto. Muitos pacientes hoje que a gente atende, falam, quando você estiver sorrindo, para 5 minutos, para valorizar aquele momento. Porque quando você estiver sofrendo, vai estar instalado no teu cérebro a tua vivência afetiva feliz também. Não há só infelicidade no mundo, mas também há momentos felizes, há momentos tristes. Né? Então, esse é o processo. Né? Esse é o processo. Então, para a gente finalizar, gostaria que todos fechassem os olhos, por favor. Pedindo permissão à espiritualidade da casa, Eurípides, toda a sua falange de espíritos que acolhem outros espíritos que aqui estão, que nós possamos também receber esse acolhimento, que nós possamos ter o nosso coração nutrido pela fé do alto, que possamos nos recordar de Pedro, pescador, ainda de peixes, quando se encontrou com o mestre Rabi. Coloquemos na nossa tela mental
esse transcendental encontro. Pedro encontra Jesus de mãos vazias, chora, se revolta, pede igualdade. E Jesus, com seus olhos lúcidos, amorosos, carinhosos, o fita e diz: voltemos ao mar, Pedro. Vamos pescar novamente. Pedro se sente em dúvida, tem medo que aquele processo não se repita, mas decide aceitar a orientação de Jesus. Decide navegar pelo mar da vida. E assim como outros apóstolos, embarca nessa grande viagem que é a romagem da terra. Navega pelo oceano da existência, para lá e para cá. Sente o vento balbuciando as nossas memórias, mexendo os nossos cabelos. E quando menos se espera, Cristo Nazareno, doce Rabi, pede: jogue a rede do outro lado. E eles ficaram aturdidos, e eles ficaram estranhados. Por que do outro lado? Porque nós estamos acostumados a jogar do mesmo lado. E Jesus reacende a afirmação: faça de outra forma, faça de outra maneira, busque novas soluções, busque novas maneiras de fazer a mesma coisa. Se o mar é o mesmo, o olhar pode ser diferente. Se o cenário é o mesmo, as nossas percepções podem ser diferentes. Se o oceano é o mesmo, nós podemos surfar dentro dele. Se somos água, podemos contornar as pedras. Então eles decidiram jogar. E ao jogarem a rede no mar da vida, ao pensarem diferente, ao descobrirem soluções novas para o seu cotidiano, conseguiram, com muita dificuldade, resgatar uma fartura de peixes. E esses peixes são a fartura espiritual, a fartura da vida, a fartura do amor, a fartura da oportunidade. E que essa oportunidade habite a nossa alma e o coração de cada um de nós, sabendo que Deus, bondoso e amoroso como é, sempre abrirá uma porta diante das dificuldades. Que Deus nos abençoe agora, hoje e sempre.